uma luz do sol do fim de tarde, né? A temperatura de cor fluorescente. O laser point aqui. Então. Hã? O laser. Mas acho que não tem mais. Precisa não? Mas tem outro? Eu não fui... Não. São duas, o laser para você... Ah, o laser, entendi, desculpa. nunca vi um laser, né? Tem um outro slide também, que aí tem outras temperaturas, só para você ver os dois. Que aí... É, e ó, é o mesmo. É tudo no mesmo Google. É. A gente deu o mesmo Google para se preparar. Aí, ó. Mas tem gente No verão. que não gosta da luz solar, né? Eu já ouvi fotógrafos que eu conheço que não gostam de forma alguma da luz solar. Prefere dias assim do que a luz solar mesmo, porque dizem que sombra, né, que eles falam, eu não sei muito bem. É, e de foto mesmo? É, foto e vídeo às vezes mesmo. Eu conheço uma fotógrafa que ela não gosta. A maioria, pelo menos que eu conversei já, não gosta de luz solar. Do sol mesmo eles não gostam. Gostam de dia, ou quando a nuvem passa, ou assim. É que assim, com uma luz muito forte, você tem sempre mais chances de estourar tudo, né? Mas você tem que saber, ou com o fotômetro, ou sem o fotômetro, expor. Sim. Usar a exposição boa. E o contraste, às vezes, é uma coisa que vai narrar muito mais do que a atriz, né? Às vezes, você está com uma atriz não é tão potente, você consegue trazer uma dramaticidade e uma potência para aquela atuação, ajudar até, né, o ator com isso, com contraste, com, tipo... Tudo bem, talvez, como é subjetivo, né? Mas, por exemplo, lá nos Ciganos, a única luz era do sol. E a pele deles dourada, esverdeada, assim, bem mouros, tipo egipcianos. Ficava muito linda no sol. Então, é muito subjetivo, completamente, né? Ou o surfista, filme de surf, também, né? Tipo, tem situações que você não tem nem como fugir. É verdade. Né? Ou o seu personagem é um camelô que acorda cedo, na madrugadinha, você pega toda a transição, ele já chega no centro antes do dia nascer. Mas aí vem um solzão. Também não tem como fugir, né? Nas externas, de qualquer forma. Mãe. Só. Ah, depois, lindinha. Eu já boto. Porque, olha para trás. Vamos, cadê o seu desenho? E você não gosta mais de rosa? Não é uma assim, eu odeio rosa, não. Mas é uma cor que hoje em dia já não me agrada tanto. Eu sou fascinada por azul. Fascinada. Azul eu gosto muito. Agora a rosa, hoje em dia, não faria o quarto de ninguém rosa. É uma cor branca. E também nunca deu pra pintar, sei lá, tipo, juntar um dinheirinho, pegar uma lata de tinta e pintar de branco. Minha mãe é chata. Eu não tinha essa liberdade. Mas é sério, minha mãe é complicada. Aí acabei saindo de casa também, aí o quarto lá é meio... Continua rosa? Não, lá continua. Agora, no outro lugar que eu tô, não. Agora é branco. Com a luz fria? Não, é luz quente. É luz quente também. Infelizmente é luz quente, mas lá bate sol, lá é como apartamento, então entra. E a maior parte do tempo fica aberto, então é mais de boa. E mas eu também nem fico no quarto hoje em dia. Antigamente eu ficava, vivia. Agora não. É mais de boa. Alguma pergunta para esse quarto? Ou como a gente faria, por exemplo... Oi? Do seu celular. Ah, o celular que falou? Ah, que bom. Deixa ele baixinho, Luluca. Então, vamos mais um? Vamos. E você, para filmar? Tá bom, obrigada. Ah, amigo. Peraí, filhinha. Ele me ensinou, mas, gente, eu não sou do som. Ele ligou, não tem um botão, não é burrice não, gente. Ele não tem um botão mesmo. Alô? Alô? Oi. Na cabine, acho que a gente podia acender de novo os elipsos. Por favor. Obrigada. E, tudo bem se a gente fechar a lateral só para sentir a diferença enquanto... Obrigada. Agora, hein, gente?
É. Que era uma Ah, é? caverna, era uma Ah, ó, coincidência. Lu, não posso, filho, eu tô dando aula, né? Esse jogou aqui. Depois a gente bota, filha. Não precisa. Não, não posso. E talvez tirar um pouquinho a branca. Só pra gente. É. É mais teatral, né? Mais drama. Vamos lá. Bem-vindas ao meu quarto, ele era assim, parecia uma caverna. E, bem, a gente não tinha porta, na verdade tinha só a abertura da porta, mas não existia a porta, ele era aberto. Você diz o vão, É, não o vão tinha aqui não a tinha porta porta. mesmo. A gente sempre colocava algum tecido para ter um pouco mais de privacidade, né? E a gente tinha uma janela grande, só que X, assim, não funcionava para muita coisa porque a gente tinha um corredor muito estreito do lado de fora e tinha logo o muro do vizinho na frente, então quase nada de luz. E minha mãe, ela usava ainda uma cortina verde escuro, verde musgo, na frente da janela. Então ele era muito escuro e a gente só tinha uma única fonte de luz fora a TV, que também a gente usava pouco, mas era só uma lâmpada No que teto. tinha no teto. E a entrada de luz que vinha da cozinha. A do quarto era amarela, mas a da cozinha era branca. Então vinha com um pouquinho de luz pra cá. E é isso, a maioria da luz que a gente tinha dentro do quarto era artificial mesmo. Você fala, janela nenhuma mesmo. Só essa daqui que minha mãe colocava uma cortina na frente. Mas a cortina reversível, tipo, sim, você podia a gente abrir. e fechava. Mas como o corredor ele é baixo, então a gente ficava muito tempo com a cortina fechada. Porque passava muita gente na frente da Mas janela. aqui o corredor pra rua? Tipo, aqui é Não, uma. aqui era um quintal, aí tinha várias casas. Ah, Aí entendi. Só que a nossa casa era a primeira descendo, né? Então todo mundo que saía ou entrava passava pela nossa janela. E aí são três camas? Três camas. Três irmãos? Três Irmãs. irmãs. Três irmãs. E vamos ver, vamos falar mais. Aqui, essa luz da porta, vinha só essa luz artificial branca da cozinha ou também conseguia entrar alguma luz natural? Às vezes, se tivesse muito sol, conseguia, mas muito pouco, assim, porque a porta da cozinha era pra cá também. Então A luz tinha que fazer também o esse muro. caminho aqui. Exato. Não tinha nada, nenhuma possibilidade de fonte de luz aqui, nessa parte, só daqui. Tipo, até ela chegar. Sim, sim. Tinha do teto da cozinha, né? Uhum. A branca. Mas natural, só esse percurso da porta mesmo. E a diferença, mesmo quando vocês, tipo, pela privacidade, deixavam essa cortina fechada, mas quando ela estava aberta, aí fazia bastante diferença para o quarto? Sim. Mas era muito louco, porque como tinha o muro, entrava uma luz, mas ela era muito louco, ela era muito direta, assim, ela não conseguia pegar o quarto inteiro. Então era sempre uma parte que ficava um pouco mais iluminada, que mais esse quadradinho aqui. E aqui? É um sofá. E desses, igual eu falei aquela hora, uns objetos reflexivos, algumas superfícies, coisas, brilhos, pelo menos, mesmo que não tivesse tanta luminosidade, mas alguns pontos de luz que não fossem luz mesmo, mas que devolvessem, que refletissem uma luz. É que, na verdade, aqui tá muito ideal ainda, porque o nosso quarto, tinha bastante coisa, assim, as camas, elas estão nas proporções um pouquinho menores, né? São 3 pessoas dormindo num quarto que, tecnicamente, era pequeno para as 3, entendeu? Então, tudo era um pouquinho menor, que eu acho que fazia com que tudo ficasse mais escuro. A gente não tinha muita coisa reflexiva. A única coisa que teria é a televisão, mas ela ficava de costas para a janela. Ela ficava para dentro do quarto, né? Ela voltada para dentro. E acho que não tinha muito, não me recordo de ter nada que fosse reflexivo. E essa cortina, tipo, tapava total, tipo essas blackout, assim, Não, ou não dava dava, blackout. ou tinha esse verde musgo? Verde Como musgo. ele influenciava a luz que entrava? Então, ela entrava ela entrava bem pouco, mas a gente conseguia, na verdade, saber que a luz entrava um pouco olhando para a cortina, porque a gente via um pouquinho de transparência, sabe? Que é lindo, né? Sim. Assim, tipo,
beleza, você tem suas críticas. A gente, todo mundo, né, tem assim, seja com a mãe, com o pai, com o quarto, com as coisas, tipo, as críticas, as coisas boas e as coisas ruins, né? O rosa excessivo, tipo, a cortina e tal, mas fotogenicamente, tipo, parece essa descrição que você fez agora, de tudo, talvez a descrição mais fotogênica, né? Dessa certa transparência em relação à cortina, ao dentro e fora. Era bonito? Não, era bonito, era bonito. Mas era bonito pra ficar o dia inteiro, né, olhando. Não, claro, claro. É lindo o desenho também, né? Eu tô curiosa só, por exemplo, se fosse de reproduzir, porque aqui ficou claro para mim, mas essa fonte, tipo a distância, que também influencia muito, né? A distância da fonte de luz em relação ao olhar, no caso a câmera, e o objeto, o ator, né? Então, se alguém estava deitado aqui, por exemplo, nessa caminha que é a mais perto, o quanto essa luz aqui, seja a natural ou da cozinha, interferia. Tipo, tinha uma gradação, tipo, essa era a cama Mais escura. mais escura, ou a do meio? Essa daqui. Essa daqui. Era a sua? Não, essa era a minha. Essa? E as idades, assim? Só pra gente imaginar a cena também, não é arqueologia, não é psicologia, tá, gente? É mais um exercício de imaginação mesmo. Mais ou menos 12, 11 e 7. Muito bem. Alguém? Uma pergunta? Uma? Estava bem na frente da janela, é isso? Tipo, além da cortina, tipo, você tinha janela com fonte de luz, mas além da cortina, tinha, se a TV tivesse ligado também, tinha TV. tinha TV. Então você tinha, tipo, duas luzes diferentes no mesmo lugar. Assim. Sim. Se a janela estivesse aberta, a cortina estivesse aberta, sim. E essa quente, né? Isso. Amarelinha. Amarelinha. É antes do apagão. É? Quantos anos você... Quer dizer, desculpa, nesse momento, Eu tava com 12. que ano? Mais ou menos. Não, só para perceber, porque tem essa diferença muito grande, né? No Brasil, pré e pós-apagão. Acho que, eu sei que tem pessoas bem jovens e outros nem tanto, mas que depois do apagão, a maior parte das casas ficou com luz branca e já era. Até hoje, se bobear, mesmo com as novas luzes de LED que são mais quentinhas, muitas casas, né? Mais de 70% da iluminação doméstica no Brasil virou de lâmpada econômica, né? Depois do apagão. Vocês lembram do apagão? 2000 e... Não, no comecinho dos anos 2000, não foi? Tipo, eu lembro de que acabado de mudar para São Paulo, 2001, 2002. Porque acho que não era nem na era do Lula ainda, do PT, era pré-PT, tipo Fernando Henrique, né? Que mudou tudo completamente. Tudo bem, é uma economia, mas também é um bem, tirando a nossa amiga Rosa, cadê? Não estou enxergando. Aqui. Eu, por exemplo, me sinto muito mal no ambiente, ficar muito tempo num ambiente com luz fria, com luz branca, né? Que acelera realmente assim o cérebro, né? Mas depois do apagão não tinha jeito, casa de vó, até misturada. Eu lembro que tinha na casa da minha avó uma lâmpada fria e uma quente, uma fria e uma quente, uma fria e uma quente. Nem dava nem para entender o lustre dela. Se fala, quer economizar, não quer economizar, não quer. Tipo. Mas até que na temperatura de cor ficava bonito, isso que eu falei da mistura, para testar. A gente pode testar muito isso, né? No mesmo quadro, no mesmo plano, ter só uma luz incandescente, uma fluorescente, um brilhinho de LED e uma coisa mais modernosa, assim, tipo um laser, né? Umas bolinhas que giram, enfim. Muito bem. Obrigada. Como você chama? Karen. Karen. Tá meio claustrofóbico com as cortinas fechadas, né? Vamos abrir? As luzes, Viu assim, você fala, pode nem falar no set, né? Com o maquinista, ele só fala, mais. Alivia, relaxa mesmo, né? Luz natural. É muito louco isso, tipo, quando a gente fica... Mais uma, gente? Pode, depois você vem, tá?
Uma aguinha. Aí, ó, esse Uau! buraco. Isso é muito bom mesmo, ó. Eu ainda não, né, a gente nem decifrou, mas se fizer um mapa de luz para cinema mesmo, é muito bom para o nosso estudo ter muita descrição mesmo, sabe? Não só o desenho, tipo, você vai descrevendo, ajuda você a lembrar e a compor e a falar com o seu eletricista, seu gaffer, tipo, onde você quer chegar, não só, aqui vai ter um Fresnel, aqui vai ter um HMI, aqui vai ter um Dedolite, aqui vai ter um não sei o quê. Não. Tipo, as descrições, ó, por exemplo, via a palavra espelho. Então, um espelho já duplica a fonte de luz, né? Mas vamos lá, por favor. Como você chama? Bruna. Bruna. Eu imagino como a maioria aqui, nessa é uma casa pequena, né? Eu cresci numa casa muito pequena, então eu não tinha um quarto e tudo que eu lembrei de iluminação era a minha casa toda, porque a minha casa toda era quase um quarto. Então eu dormia com a minha mãe, e a minha mãe, ela tinha Tá, vai pro Face, né? Vou ser menos agressiva com a minha mãe. Não, vai pro... vai, a aula vai pro... Não sei se pro Face exatamente, mas pro algum site, alguma coisa. Entendi, então eu vou... Antes que ela me bata, né? Eu dormia com a minha mãe, e a minha mãe, ela tinha uma coisa com a luz, que ela abria essa janela que era muito grande, poucas horas no dia, assim. Ela deixava só meia hora aberto e depois ela fechava e não podia mais abrir, porque ela tinha uma noia que ia entrar muita poeira. Então, não podia. E aí tinha uma cortina nessa janela. E essa cortina era metade branca e metade preta. Então, ela só iluminava essa parte aqui. E aqui onde eu ficava, que tinha um computador, era a parte que não tinha luz. Então, eu ficava muito no escuro. E aí... Só uma coisa, aqui essa noia da poeira é porque aqui é a rua, já? Isso. A rua mesmo, direto para a rua. Aqui é só a rua. Essa janela do banheiro e essa da cozinha, ela ficava virada para uma árvore muito grande. Porque eu morava no Jaraguá, aquele canto bem escondido de São Paulo. Então aqui tinha bastante mato também e aqui tinha uma árvore. Então todas as janelas ficavam fechadas o dia inteiro. As 3 janelas da casa? As 3. Aqui porque elas não são aquelas de assim, sabe? São aquelas que abrem, que eu nunca sei o nome. Que é igual basculante, tipo? Não sei. Veneziana? Que é igual de banheiro, sabe? Que você faz assim, ela fecha, assim, ela abre e fica umas coisinhas. Veneziana. Isso, então essas duas eram assim. E então tinha as frestinhas, tipo, essa luz entrava dessa forma? Não, em tudo, porque era tudo de vidro. Vidro, entendi. Só tinha umas partezinhas de aço, assim. Então, aqui elas ficavam meio abertas, porque dava, mas essa aqui não dava para ficar aberta, então ela ficava fechada o dia inteiro e com a cortina. E aí eu lembro que essa casa aqui, gente, até hoje quando eu vou lá dormir, né, ela dorme junto com a minha mãe. Ela já separou, ela fez um quarto para mim, quando eu fiz 18 anos e fui embora, ela fez um quarto. Mas toda vez que eu vou lá, eu durmo com ela, porque eu tenho muito medo dessa casa. Porque ela nunca deixava a luz entrar de dia e de noite, na hora de dormir, não podia ficar nem uma flechinha de luz, porque ela não gostava. Então, eu tinha muito medo dessa casa. E de dia, quando eu descia assim da minha avó, que aqui pra cima tinha a casa da minha avó, eu entrava aqui e aí eu conseguia ver o espelho, e com o espelho eu via a minha sala e meu quarto, e conseguia ver uma parte do banheiro, e como era tudo fechado, ela entrava só essa luz aqui do banheiro, e aí era muito assustador. Então é por isso que eu escrevi o espelho aqui, é porque eu lembrei dele. E artificial? São essas bolinhas aqui. Todas elas eram amarelas. Em cada, tipo, cômodo, né? O seu rosa é uma parede? Isso. Aqui é então vocês tinham uma luz... Uma lâmpada no teto amarela no quarto. Que era a sala também. Quarto, sala. Isso. Uma no banheiro. E uma na cozinha. Isso. A cozinha era branca e o banheiro era todo preto. Então, quando eu sentia essa luz aqui, todo o azulejo preto ficava cintilante. Isso é lindo, né? Era bem bonitinho. E a sala, minha mãe também tinha uma paranoia com parede, então toda semana ou mês ela mudava a cor. Então, não consigo lembrar de cores da parede, mas eu lembro da iluminação. Também batia muita pouca luz na cama, então... Você está prestando atenção bem nessa que fala meio mal da mãe, né, menina?
Mãe, tipo, não tô falando mal os de outros você. ela viajando. Não, tô brincando. amor Tô de fazendo uma piada, mãe. Ela tá bem assim, tipo assim, olha. Eu sou meio autoritária também. Com dó da outra que falou que a mãe é chata. Eu sou meio. A minha mãe era um pouquinho chata só nessa parte, assim. Ela tinha muito toque com a limpeza. Então, por isso que a minha casa ficava fechada. Então, mesmo com a janela fechada, ela vivia limpando. Então, era quase tudo meio que brilhando dentro da casa. Muita coisa refletia. É, justamente o espelho e tinha umas partes aqui que ela pintava, tipo, a minha mãe, ela tem essas coisas de querer fazer faixas na parede. Então, tinha umas partes que ela fazia dourado e aí também batia a luz e ficava bem bonitinho. Ó, Mas isso é quase- lindo também. É, eu fiz um curta Tipo, lá quase um depois. rebatedor, né? Que a gente usa muito o rebatedor, né? Pra dar aquele brilhinho assim por baixo ou pelo lado em entrevista ou mesmo em ficção. E, tipo, é um rebatedor natural na própria parede, né? Sim, que refletia dentro do sol da casa, né? Porque não tinha pra Ah, a gente não falou nos desenhos e também no começo eu não falei, mas do chão, né? É muito importante, tipo, que tipo de chão era, se ele reflete, se ele chupa toda a luz, porque, por exemplo, aqui, carpete, não faz nem fede nem cheira, mas se um piso frio devolve bastante, uma madeira também, uma madeira clara, uma madeira escura. Isso também vai, se já escolheu a locação e vai ser locação, então vai ser a locação, não tem o que fazer. Dá para colocar um tapete se tiver muito brilhante, ou tirar o tapete que a diretora de arte queria colocar. Estou falando tudo no feminino politicamente, né? Para pensar, a gente subir a nossa Nancine, nossos dados de quantas mulheres fotografam e dirigem arte. Bem que as diretoras de arte, elas têm muito mais... Bia, como que é mesmo? As diretoras de arte têm uma porcentagem maior do que as fotógrafas, né? Nos filmes brasileiros. Muito maior. Tipo quanto? Meio tipo, meninas podem ficar com a parte de figurino, decoração, etc. Meninos ficam com a tecnologia. É meio pau a pau, tá? Uma base aí de 50%. A diretora de arte. Diretoras de arte fotografam, olha que louco. Fazem a arte de 50% mais ou menos dos filmes brasileiros, filmes e curtas, tudo. E fotógrafos somos 6? 8%. Dos grandes orçamentos, 0,5%. Lembra? Nem tem essa numeração. Mas por isso o Patrick, pai da Lulu, por isso que aqui só tem mulher hoje, tipo. Não é sexismo. Desculpa. Então, e o chão, então a gente discutir sempre isso, né, também com o diretor de arte. Tipo, não, pô, tá tão escuro já aqui, mesmo que eu coloque luz, porque quando a gente tem janela numa locação, a gente pode até colocar o refletor por fora, um refletor grande, mas dependendo do lugar, não tem. Faz de conta que nem teria essa janela, ou é um apartamento que o acesso seria, sei lá, 30 metros de altura, você não tem como colocar, você vai ter que colocar essas luzes por dentro. E como vai ocupar já muito espaço, né? Seja com barracuda, que a gente fala, tipo aqueles canos, seja de madeira ou de alumínio, que você... Igual aquelas barras de fazer assim, exercício, só que coloca na parede inteira e vira um mini estúdiozinho. Quando tem, a parede é boa e tal. A gente já fez barracuda e pau, quebrou, teve que pagar para locação. Muito peso. Mas como a gente vai conseguindo colocar as luzes artificiais que a gente quer para reproduzir certas coisas, né? Vai, o que mais? Acho que só. Acabou. Abajur. Não tinha abajur. Eu lembro que tinha bastante... Aqui, ó, por exemplo. Então, a luz que estava no teto, pelo menos a do quarto, não era direta assim, né? Tinha filtrada por um vidro trabalhado, redondo. Ele era assim. E aí ele parecia aquelas coisas de discoteca, sabe? Porque ele era cheio de furinho. Então ele fazia um... Então, a luz também chegava de um jeito mais charmoso, vamos dizer assim? Do que... Não? Sim, minha mãe era meio fresca dessas coisas. Tinha muitos vasos, eu lembro disso, tinha muitos vasos. Então essas luzes, quando batiam nos vasos, normalmente eles eram dourados, porque minha mãe tem uma coisa com dourado também. Então eles batiam nos dourados e aí ficava muito bonito. Mas eu nunca fiz nada lá, só fui fazer
um curta lá, depois que eu saí de casa, e minha mãe nem estava em casa. Ela ficou sabendo depois, ela falou, você colocou alguém pelado na minha cama? Eu falei, mãe, era a minha cama. Né? Metade dormia, a minha parte tinha alguém pelado, mas não era a sua cama. Mas aí agora tem uma parede aqui no meio da janela. Agora, atualmente. Então aí essa parte é o meu quarto que ninguém usa, e nem eu, quando eu vou lá, durmo com ela. E essa é a parte dela. Então não tem mais as salas. E aí essa parte bonitinha que tem uma parte redondinha, tá no quarto dela. E aí nesse quarto ela colocou uma luz artificial na parede que faz assim. Não no teto, na parede mesmo. Como parede. uma... Esqueci o nome, mas eu sei. É bonito também, luz de parede, né? Arandela. O espelho, as janelas, parcialmente filtrada pelo box. Ó, tá vendo? Essas observações, tipo, coisas que no desenho a gente não conseguiria desvendar, mas que eu estou desvendando aqui, lendo. Isso você falou, mas, por exemplo, essas observações são muito importantes se você tem a ideia depois para aplicar. Então, o banheiro era preto e o azulejo ficava sempre cintilante com a luz artificial. Então já é uma coisa que é totalmente diferente do que você nem mencionar que tem. E também não precisa ser para o fotógrafo, né? Isso é umas coisas, tudo que ela escreveu está muito interessante, que parece indicação até de roteiro. Tipo, né? Se você fosse escrever esse roteiro, descrever esse ambiente, é muito legal. Quanto mais detalhe a gente trouxer para qualquer função, né? A gente está aqui falando de fotografia, mas poderia estar falando de roteiro e também ir nesses detalhes, não por causa da memória, para chegar perto do que era a realidade, não, para criar climas, né? Muitos climas, né? Embora, tipo... Lembrar que é uma equipe, né? Todo mundo precisa ter saber, acesso né? a isso e ter uma noção do que vai, então. Que você morava, tal, tem suas críticas, suas subjetividades na vivência desse espaço, mas parece não, é cheio de clima, tipo o clima, tanto esse clima de tudo fechado, já é um super clima, de uma dramaticidade, quanto a sua partezinha aqui ser pouco iluminada, você na internet, sei lá, pesquisando o quê, conversando com quem, o espelho que devolvia, que você enxergava, então a câmera olha, vê algo através do espelho, não está vendo diretamente. Vocês têm noção que eu tinha, sei lá, 10 anos, e aí chegava lá e minha mãe trabalhava, né? Então, quando eu descia da minha avó, eu sempre olhava no espelho assim, para ver se tinha ninguém lá, para eu poder entrar, era muito esquisito. Então, e eu via a assombração direto, né? Criança doida, direto. E às vezes não era nada, era só um caminhão passando lá na rua, que fez uma sombrinha de nada, e aí já tá achando que era espírito, tá? Foi triste. Por isso que até hoje eu durmo com a minha mãe. Quando eu vou lá, eu vou fazer o quê? Ainda peço pra ela deixar a TV um pouquinho mais ligada, porque ainda assim ela... Ela gosta do breu, de dormir no escuro, né? Não sei qual é o problema dela. Vamos conversar, mãe. Tenho que ir lá? Mostrar assim. Obrigada, Pode ser por gente, por aqui. pensar em minha casa. Não moro mais aqui, viu? Graças a Deus. Deixa eu ver uma coisa só. Rapidinho. Você baixou mais um. Sapeca. Tudo bom? Ah, que isso? Não. É isso. Tudo bem? A gente se conheceu finalmente? A gente se conheceu virtualmente. Enfim, esse é o meu quarto. É o mesmo quarto que eu morei a minha vida toda. Os móveis mudaram, as paredes mudaram, mas quando eu era pequena as paredes eram amareladas. E o carpete também era um amarelo meio cinzento. Eu não sei se era sujo ou se era cinzento mesmo. Enfim. E eu sempre tive muito medo de escuro. Muito medo mesmo. E eu não gostava de luz artificial, essas luzinhas que você coloca na tomada, etc. E aí, como eu tinha muito medo e eu gostava de dormir mais ou menos na luz, mas sem acender a luz do quarto, meus pais substituíram a minha janela por uma janela tipo, muito grande, sem cortina, sem nada. Porque eu gostava de dormir com a luz com a janela aberta, com a luz entrando que vinha da rua. Fosse da lua, fosse do... Onde eu moro tem muito prédio ao redor, então as luzes refletem, etc. Uma casa? Uma casa térrea?
Não, eu moro no segundo andar. Eu coloquei como eu desenho muito mal, eu escrevi o máximo de detalhes que eu consegui. Aqui nessa parte tinham as portas e na parte de baixo da porta passa as luzes que vinham da sala, que geralmente vinham ou do sol ou das luzes da sala, que sempre foram meio esbranquiçadas. Como eu não gosto muito de luz artificial, etc., eu tenho só um lustre, tipo, eu não tenho nenhum tipo de abajur, nem nada, eu só tenho um lustre e ele é um lustre de conchinhas. Aí o teto, ele não fica 100% iluminado, tem partes que são só sombra. E... enfim, eu fui marcando partes que tem sombra, partes que tem... Então vamos por partes, por exemplo, a cama. Ela fica embaixo da janela. Desse janelão, e grande mesmo. Então também isso é uma coisa, um princípio, né? Um dos princípios, tipo, o tamanho da fonte, né? O tamanho da fonte de luz. Então, se você tiver uma janelinha bem pequenininha, e isso vai narrar alguma coisa sobre aquele quarto. Um janelão, quanto maior a fonte de luz, mais luz. Então, não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional. Seja o tamanho do refletor, seja o tamanho do buraco, da janela. Né? Quanto maior a fonte de luz, mais luz a gente vai ter. Eu gosto muito de colecionar pedrinhas, de todos os tipos, e algumas delas refletem. Eu deixo elas aqui nessa parte da estante. Então, quando tá de dia, tipo, amanhecendo, essas coisas, a luz do sol, que no caso do meu quarto tem direta, ela reflete, elas ficam meio que brilhantinho. É bonitinho. E aqui, vamos lá. Cama, janela. Luz do sol direta, sol mesmo, tipo, entra sol no quarto. Hoje em dia não entra mais, porque construíram um prédio bem na minha janela. Mas quando eu era menor passava, porque a trajetória que o sol faz, ela passava bem, tipo, aqui eu tô na minha cama, o sol tá ali. Tipo, ali no coisa, que eu esqueci o nome. Mas hoje em dia não, hoje em dia o sol fica por trás do prédio, aí só entra luz indireta dentro do quarto. Aí ele não fica mais tão iluminado. Isso também é ângulo, né, de iluminação. Tipo, se o sol... Se você via o sol, você conseguia ver ele. E agora não mais. Não mais. Imobiliários. Eu tentei marcar os ângulos de iluminação, mas eu acho que eu falhei. Porque isso também é muito importante. Tanto quando o ângulo de câmera, de enquadramento, quanto o de iluminação, né? Óbvio que você vai testando num set. Você não precisa levar um mapa de luz... O ângulo vai estar 45 graus da cama, 50 graus não sei onde, mas se você já tem uma ideia, e esse é um estudo também na prática, assim, por exemplo, acho que muitas vezes a gente tem que esperar uns diretores amigos ou convites, mas a gente pode fazer nossos próprios curtas também, experimentos, não precisa nem chamar de curta para não ter uma responsabilidade em relação à obra final, ao resultado, mas ainda mais quem tem câmera. Ir fazendo, experimentando, não esperar aquele dia que alguém chame para fotografar um negócio ou ir na carreira de assistência de câmera até 10 anos, 5 anos, sei lá quantos anos, tipo, ir experimentando, né? E nesse sentido, o estudo tanto das fontes de luz, quanto a posição das luzes, quanto os ângulos que as luzes vão estar, pegar atrizes de várias colorações, tipo, completamente diferente, como uma luz se comporta numa pele branca, numa pele negra, negro claro, negro escuro, tipo, todo o colorismo, né? Que a gente fala, por exemplo, tem a Carol Rodrigues, uma grande amiga, eu fotografei um filme dela, todos os atores eram negros, mas a gente tinha 7 peles diferentes, no A Boneca e o Silêncio, tem na internet, esse curta lindo. Então foi um desafio muito grande, porque você vai aprendendo, e por muitos anos, a telenovela brasileira subjugou, por exemplo, essa relação. A dona Ruth de Souza, nossa querida atriz, deu um depoimento, eu vi ela falando isso na minha frente, eu estava fotografando ela, que tinha uma atriz loira que ela contracenava, e aí ela foi assistir isso nos anos 70, eu acho, então que a TV ainda era bem rústica, né, o tipo de câmera. E ela muito escura, muito, muito mesmo. E ela foi falar com o fotógrafo e falou, não tem nem relevo na minha pele, o meu nariz, o meu formato. Ele falou, mas eu estou iluminando para
para loira, sei lá que atriz era. Aí ela falou, chamou o diretor, porque ela é uma das poucas atrizes que sempre lutaram mesmo, assim, nesse sentido. E aí fez refazer a cena, quantas vezes precisou para chegar no meio termo da latitude. Uma loira contracenando com uma negra. Você tem que dar um jeito de fotometrar no meio daquilo. Ou estoura um pouquinho aqui, escurece, você vai compondo, né, nas peles. Então, acho que também para o treino da fotografia, a gente tem quer dizer, eu ia falar da aula de iluminação, mas não necessariamente. Quem vai fazer outras oficinas aqui, que pegou de primeira e segunda opção? Iluminação? Algumas? Não. Enfim, mas de testar em casa mesmo, sabe? Você não precisa ter um super refletor para testar. Às vezes com as lâmpadas que a gente tem, ou com a luz do sol, com um rebatedorzinho. Pega um pedacinho de isopor pequeno, compra um isopor, quem não tem rebatedor, e começa essas experimentações. Luz de vela, com várias amigas de várias cores, com amigas e amigos, né? Não tô... A gente pode filmar os meus. Eles só não estão aqui, mas a gente pode filmar eles, tá? Essas cenas, né? Vamos lá. E as luzes artificiais desse quarto? As fontes? Lustre. Até hoje eu só tenho um lustre no quarto. Mas é quente ou fria? Era uma luz... Eu acho que era... Hoje em dia ela era amarela, mas na época eu acho que ela era branca. Era bem branca, bem da cor dessas aqui. Daquelas de lá, é? Acho que era por isso que eu não gostava muito, porque era uma luz meio opressiva. Aí eu raramente estava com luz acesa. Era 10 horas da noite, eu estava de luz apagada, só com a luz do lado de fora. E entrava bastante, porque também entrava, né? Esses que você falou, tanto dos postes quanto dos outros prédios. E acontecia algumas vezes, acontece até hoje, que de vez em quando passa um carro, aí na rua da frente da casa, porque o meu quarto fica na parte de trás, e ele vem refletindo nos prédios ao redor até que entra, de certa forma, no meu quarto. Eu consigo enxergar ele refletindo nos prédios. Sentada na cama. E me fala um pouco, mesmo o que você tentou desenhar em relação a esses ângulos aqui? São essas partes em preto, são as partes que são sombras, não importa quanta luz esteja entrando no quarto. Essa parte aqui da estante, aqui embaixo entre a cama e a estante, ela é sempre escura, sempre uma parte escura do quarto. E aqui são partes que estão 99% das vezes iluminadas por causa da luz que vem, ou aqui do caso do banheiro, ou da sala, que o chão sempre fica iluminadinho. Isso. Deixa eu ver se tem algumas coisas. Verniz. Quase um espelho. O que é isso? Ah, a cabeceira da cama? Ela é extremamente clara. Dá pra você enxergar. Literalmente quase um espelho. Dá pra enxergar cor no reflexo do verniz até. E as paredes? Eram amarelas. Você falou. Eram amarelas com papel de parede de bichinhos. Então aqui devolve bastante. Por exemplo, se a gente tivesse uma cena na cama em si e iluminasse um cuidado, às vezes, com superfícies muito brilhosas, né, brilhantes. Porque às vezes você vai conseguir enxergar a fonte de luz que você está jogando nesse verniz, né? Quase como um espelho. Então, ou você vai encontrar um ângulo entre a câmera e a fonte de luz que não seja visível, tipo aquela coisona assim, pá, um refletor no verniz, na madeira. Ou a quimera, que é lindo, né? Pelo menos na minha opinião, eu adoro luz com quimera, com algo que... um anteparo entre a fonte de luz, a lâmpada, e o objeto a ser iluminado, né? Um difusor. Por isso das cortinas, ou as sujeiras, ou... A gente pode inventar também, né? Umas quimeras, tipo... Não precisa ser só essas que a gente loca, mas uns esquadros grandes de 1 por 1, que aí põe um papel, um difusor mesmo, para não ser a luz de ataque tão forte. Mas que também é narrativa, também pode ser lindo, uma super luz queimando a cara do ator, quer dizer alguma coisa. Acho que isso que é muito importante. Tudo acaba narrando, né? Tudo mesmo, assim. Então, às vezes até sem querer, mas quanto mais consciência a gente tem e experimentação, é muito interessante. Se a luz é direta, se ela é indireta, se ela é rebatida, se ela está difundida, se a difusão dela é por uma cortina amarelada ou se é esverdeada. Então já deixa, tipo, a gente tem que pensar muitas vezes isso. Não, a diretora de arte quer porque quer uma parede meio verde, meio azul.
Aí a atriz é muito branquinha, daquela que já é quase assim, sem saúde na aparência. Se você tiver numa parede verde, com uma luz branca, numa atriz branca, quase pálida, você vai criar um defuntinho. Então, tipo, você tem que pensar nisso, tem que ajudar o ator, conhecer o ator antes, fazer uns testes de luz, se possível, na pele mesmo. Que hoje em dia, com o digital, muita gente acha que não precisa de teste. Igual a gente fazia muito teste na época da película, sabe? Muito mesmo. Até em locação, tipo, a gente ia em todas as locações, fazia um teste, revelava, assistia. Um cuidado muito grande. Não é porque veio a era digital e a gente tem mais a possibilidade de saber o que está acontecendo na hora, de ver, que a gente não vai fazer teste, né? Não, filha, já, amorzinho. Que mais? Basculante, aqui. Fala um pouquinho dessa janela. É uma janela que fica bem do lado da privada, é um pouco desconfortável. Ela fica... Foi muito boa isso. Ela fica bem numa parte que é aberto pra frente. E o sol eu não tenho muita certeza, mas a lua durante a noite, ela para... Durante o verão, principalmente, ela para bem em cima de onde tem a abertura pra sacada e... o banheiro fica bem iluminado nesse tipo de ocasião. Ela é uma janela também meio grande e é isso. Essa é uma janela mais ou menos. Geralmente entra uma luz ou bem branca da lua ou solar mesmo, bem direta. É Guarulhos? Osasco? São Bernardo. São Bernardo, desculpa. O que você falou ali. E no caso do banheiro, a parede ela é de azulejinho. Aí fica... O banheiro é bem iluminado, bem mais iluminado que o quarto, aliás. É algo que você mudaria, por exemplo, se fosse uma ficção, não no seu quarto mesmo, que você tivesse que iluminar esse lugar, se fosse olhar ele, já tivesse tudo o que tem, mas você, como fotógrafa, como iluminadora, faria alguma alteração? Sim, claro, depende da cena, mas uma cena mais cotidiana, realista, assim. Depende da pessoa que mora no quarto. Se fosse eu não... Tipo, eu eliminaria completamente a luz artificial. Completamente. Fala um pouco disso, porque é muito interessante, tipo, como é uma composição em geral na vida, né? Que tem o dia e a noite. Aí à noite o ser humano resolveu ir evoluindo até criar energia elétrica. Mas nem vela, por exemplo, nem essa temperatura de cor das velas. Ou é uma coisa mesmo com a fonte de luz? O que te incomoda no artificial, na luz artificial? Eu acho muito previsível a luz artificial. E eu gosto de coisas o mais caóticas possíveis. Aí a luz mais o quê? Mais caóticas possíveis. Aí a luz artificial, ela me deixa um pouco incomodada. E eu não gosto principalmente das luzes brancas, que elas deixam as coisas com umas caras de... como se alguém acabou de passar um pano com álcool em cima. Que parece artificialmente tudo muito limpo. Eu gosto de coisas naturais, tipo... A estante que eu tenho no quarto, eu e meu pai fizemos juntos com um pedaço de eucalipto que a gente foi coletando ao redor da cidade. Falando assim, parece São Bernardo é uma puta roça, né? É quase. Enfim, eu gosto das coisas mais rústicas, mais... com a cara mais natural do que muito limpas. É isso. Ah, que lindo. Você leva lá pertinho? Uhum. Vocês querem ir ao banheiro, dar um mini... Quer dizer, na verdade, Bia, o seu vai começar a uma mesmo, as pessoas... Ah, tá. Então o nosso é meio até a uma mesmo, né? Não sei se quer um mini intervalo, eu não sei se elas estão... Eu vou numa padaria aqui perto e vou comprar muitos pães de queijo. Vocês querem dar um intervalo aqui 15 minutos que eu volto? Pode ser, né? Então a gente fala mais um ou em vez de já chamar mais um, deixa eu resolver aqui para não ter memória... Minha mãe só ficava falando sem parar, não me dava atenção. Eu estava querendo jogar um joguinho super importante. O que você quer? Eu apaguei um jogo aqui. Qual? Aquele lá que aperta e
sabe? Ele Sei, tava sei. jogando, eu sem querer apagou. Que bom, eu mandei pra Titi. Lu, eu não sei, filha, qual que é. Mas vai jogando os que tem, depois a gente vê. Não sei, filha. É aquele que eu tava jogando do urso, que tava parado, que tava... Mas eu não sei o nome dele, amor. Joga esses, depois a gente vê. Não, mas tirou uma propaganda assim, eu não tô conseguindo colocar pra cá. Ah, tem uma bobagenzinha, assim, mas que eu acho que são umas dicas. Eu peguei de um caderno, meu primeiro caderno de fotografia still mesmo, normal, antes de entrar na ECA e pirar em fotografia em movimento, né? Fotografia still. Mas que eu acho interessante. São tipo 10 dicas bobas, mas interessantes. Eu acho que tenho vergonha de falar, mas eu acho que pode ser importante. Tipo, preste atenção aos seus pensamentos e emoções quando estiver fotografando, né? Então, acho que essa primeira parte inteira de tudo que a gente falou tem muito a ver com isso. Mas principalmente no cinema, que você está operando câmera e a câmera é na mão, ou mesmo no tripé, mas enfim, você tem que estar muito junto com os atores, né? Muito junto com a narrativa, até mais assim, eu acho que quando deu ação, até mais do que com o diretor, desculpem meus diretores, que se por acaso assistirem, mas é uma pira com o ator. É você que está filmando aquela pessoa, então você tem que estar na emoção, no pensamento, muito, muito conectado com aquele corpo. É a única coisa real, a única coisa que importa de fato é o ator, né? Pode ter um filme lindo, maravilhoso, com uma fotografia incrível, uma trilha sonora maravilhosa e um péssimo ator ou um ator que está oprimido pela câmera, pela luz, o filme vai ser ruim. Você tem um filme feito em VHS com os puta atores, o filme vai ser maravilhoso. Então, acho que essa conexão, né? Se você botou a câmera no ombro, deu ação, esquece a fotometria, esquece, estava meio estourado. Ah, corta porque estava estourado. Não, tem que ir muito na emoção, assim, mesmo, né? Documentário, principalmente. Ontem, um cara, eu vi ele falando, ele citou um exemplo, um plano sequência de 40 minutos, sei lá quanto, atrás do Bernadette, do Jean-Claude Bernadette, desde o apartamento do Copan até ele chegando numa padaria que ele sempre frequenta, um documentário, o cara não, sem corte. Então isso, um preparo físico é muito importante, não um físico tipo de malhar, mas você tem que aguentar ficar em pé, umas costas, um fortalecimento mesmo muscular assim, senão a gente não aguenta, ou só vai aguentar fazer plano em tripé. Uma confiança mesmo de que você está de mira, sabe? Tipo, você tem que ter mira, só que ao contrário da polícia, da arma, né? Não só da polícia, mas tipo, é parecido. Então, se quiser treinar até um pouco com dardo, tipo, tiro ao alvo sem bala, barulho, sei lá, mas enfim, até tem fotógrafo que até isso treina com uma coisa de mira, tipo, você escolher. Você vai escolher e você vai. Ou não, também pode ser um fotógrafo mais igual eu falei da miopia, assim, que procura até achar, mas depois que achou, vai, né? Acho que sem muito... A nossa segurança é o mais importante, independente do tanto de experiência que a gente tem, dos anos que a gente trabalha com isso, a gente tem que ter uma segurança no momento que está com a câmera com a gente, sabe? Não muito desculpa. Ai, desculpa, eu vou filmando, vai entrando, até alguém te segurar pelo colarinho, a polícia te parar, não, você não pode filmar aqui, não vai ser você que vai levantar a dúvida, sabe? Eu filmei o... Eu queria falar. Ele nunca vai assistir, eu acho, eu espero. Vou até fazer o sinal da cruz. O Collor. A gente filmou o Collor em 2003, para um documentário que chama Espetáculo Democrático. Ele não estava na hora na casa dele, quando a gente chegou. Eu falei para o diretor, será que eu já posso ir filmando? Ele falou, óbvio, vai. Aí eu estava com a câmera filmando a casa, uns detalhes, assim, umas fotos, uns objetos, umas estátuas, uma coisa muito estranha, tipo na casa do ex-presidente, no Morumbi. De repente estava filmando assim, fazendo um plano que estava enlouquecendo, assim, do mármore, porque tudo me impressionava, parecia um castelo, né? No que eu fui perto da escada, ele descendo a escada.
Ele veio descendo todo de banho tomado, gigantesco, assim, tipo, parecia um homem de mentira, uns 2 metros, não sei. Então, o plano é um dos planos que abre a sequência dele no filme, porque foi totalmente sem querer. Aí, em vez de eu desligar a câmera, era mó novinha, tinha uns 19, falar, nossa, desculpa, presidente. Ou, tipo, eu falei, não, mano, é ele. Aí, tipo, isso, né, foi uma coisa interna, mas por isso que eu falo de ter segurança mesmo. Você tá fazendo aquilo, você é o sniper, assim. Mesmo sendo uma analogia meio militar, eu sou 0 militar, mas tem uma coisa, não vai apertar o stop se alguém não obrigar você a parar, né? Principalmente no documentário. Mas acho que na ficção também, às vezes, até alguém falou, corta, dá uns 5 segundinhos ali a mais, que às vezes o ator vai, antes dele desmontar, você tem o plano perfeito, né? Antes do ator sair, ou justamente porque ele saiu um pouquinho e relaxou, você tem um enquadramento ou um olhar, um lance final, assim. A gente tem que ser o mais seguro possível do set, até mais que o diretor, porque a câmera, o olho, tá com a gente, né? Então, ter o pensamento um pouco, mas muita emoção. Aí esse tem muito a ver, acho que, com a aula da Bia, mas que é muito real, que é o melhor equipamento é o que você tem. Uma câmera melhor não significa melhores fotos, melhores filmagens, né? Você tem uma Alexa, uma Mira, uma Red, uma qualquer coisa assim, beleza, faz um monte de publicidade, faz filmes lindos, mas às vezes você tem uma 5D, uma câmera de celular, qualquer câmera, e aí você filma coisas inesquecíveis, né? Então, o melhor equipamento é o que você tem. Não temos dúvida disso. Principalmente a gente, né? Que a gente está num coletivo de guerrilha mesmo, assim. Não tem outra palavra para a gente. A gente não está aqui com um monte de sponsors, vários patrocinadores, tipo Sony, Canon, não sei o quê. Justamente por isso. A gente podia ter pedido uns apoios, a gente não quis, porque cada uma de vocês, as meninas que vierem à tarde na aula da Bia, vão trazer a própria câmera, seja que câmera for. Então, sempre o melhor equipamento é o que você tem em mãos, e tirar o melhor dele, né? E, principalmente, não se impressionar com umas coisas assim, por exemplo, às vezes me ligam e falam, você já usou tal câmera? Aham. Óbvio. Nunca usei, por exemplo, faz de conta, nunca usei. Mas 16 anos usando vários tipos de câmera, é só o Google, o tal do Google. Aí, ó, os princípios básicos da fotografia estão lá. Está tudo no Google. Ou no Google primeiro, vê o manual, vai na locadora, pega a câmera com o assistente de câmera e estuda. Aí você vai fazer, beleza. Não é mentir e não saber usar na hora. Mas não se impressionar com a tecnologia nesse sentido. Porque a cada semana, a cada mês, inventa um monte de coisa nova. Não significa que nós, fotógrafos, os assistentes de câmera têm que estar ainda mais atualizados, né? Mas os princípios básicos, você saber fotometrar, escolher o diafragma, escolher o ISO, fazer um balanço de branco, escolher a lente, saber no que influencia uma grande angular, uma lente tele, uma normal. Essas coisas todas nunca vão mudar. Mesmo que a gente chegue no 8000K e na realidade virtual, o que for, os princípios básicos vão ser sempre o mesmo. Se você domina eles e tem naturalidade com isso, né? Não é dominar no sentido da regra, é de ter experimentado, e errado e acertado. Então, eu acho que isso, não ficar com medo da tecnologia também, que avança. Falou que qual câmera? A gente tem uma Red, uma Epic, já usou? Já usou? É sempre um tom assim mesmo. Já usou, né? Produtor? Aham. Normal. Tipo... E aprende usando, né, meu? Quer dizer, se prepara antes, vai isso, na locadora. Sempre vou, quando eu nunca usei e falo que usei, vou na locadora no dia seguinte e me adianto, né? Mas aí, você pode filmar tudo. Tipo, eu achei essa dica muito louca quando o cara falou isso. Estava no colegial, ainda eu anotei um caderninho, nunca perdi o caderno, ainda bem que um cara foi na escola, lá em Campinas, falar um pouco de fotografia e falou isso. Você pode filmar, tirar foto de tudo. Eu falei, nossa, até tipo do meu vô? Aham. Aí eu fiz o meu primeiro curta, tem na internet, chama O Chapéu do Meu Avô, que é sobre esse avô chapeleiro.
E foi mó bem, assim, tipo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Era a primeira vez que eu fazia aquilo, com a câmera que tinha, que era a câmera que a escola emprestou. E é um filme muito amoroso, justamente porque isso, você pode filmar tudo. Se tem um avô que é chapeleiro, você vai fazer um filme sobre ele. E você é fotógrafo, você pode ser diretor, porque você pode... Se você sabe, um diretor que não sabe usar a câmera, não faz um filme sozinho. Um fotógrafo que tem ideias boas, faz um filme sozinho. Então, potencialmente, todos nós somos diretores, além de fotógrafos, né? Diretoras, fotógrafas. Conheça e quebre as regras. Né? Então, acho que isso também, enfim, é uma coisa que todo mundo fala quase de tudo, de música, de teatro, mas a gente tem que conhecer, então falar, todas essas pequenas regras, mas para poder quebrá-las também, misturar as cores ou bater um branco errado, como se existisse, né? Mas falar, não, aqui a luz que está predominando é a lá de fora, então é 5.600, vou colocar, mas não, quero deixar as minas tudo azulada, eu quero deixar, então você vai bater um outro branco, né? Você vai usar as contravenções das regras a seu favor, a favor da narrativa, dessa subjetividade. Revise as configurações da câmera antes de começar, né? É sempre bom mesmo, tipo, até o tipo de arquivo. Outro dia mesmo, estava gravando uma coisa que era para TV, então estava 30 quadros. No dia seguinte, fui gravar um curta, uma série, e nos primeiras meia hora, estava tudo a configuração do dia anterior, da outra coisa. Aí eu, tipo, desculpa, galera, tal. Eu voltei lá na câmera, voltei todas as configurações como deveria ser. A gente vacila também. Não tinha assistente de câmera, mas para a gente nunca esquecer disso, sabe? Se cada filme é uma coisa, cada coisa que você for fazer vai para um lugar. Se for para TV, para internet, para um festival. Então, não esquecer de olhar, né? Preste atenção aos diferentes tipos de luz nas partes diferentes do cenário. Que é exatamente isso que a gente ficou fazendo até agora. E não sei se vai dar tempo, mas a gente desenhar isso do sonho para pirar, assim, total. Tipo, eu sonhei que estava em Marte, tudo era vermelho. Então, para saber como a gente vai fazer, as gelatinas que a gente vai usar para corrigir essa cor, para criar um universo onírico não realista. E as misturas, eu acho que a gente devia experimentar muito, assim, se vocês tiverem câmera ou mesmo com o celular, mas chegar em casa ou em algum lugar em dupla, não sei se muitas vieram com amigo ou não, mas enfim, a gente sempre tem um amigo onde a gente tiver para treinar um pouco as misturas, sabe? Pega uma vela, uma lâmpada fria, uma lâmpada quente e o sol e começar a experimentar. Ou mais do que começar, né? Porque tem muita gente que eu não consegui ler todas os motivos, as experiências tal, porque foram das 600 inscrições para esse dos princípios básicos tinha mais de 300. Então eu fui tirando e fazendo segundo nossos critérios, né? Mas eu não consegui ler todas as experiências que vocês têm individualmente. Então se eu falo umas coisas muito básicas também, me desculpem. Isso é muito louco. Os olhos sempre se movem para o ponto de mais contraste. Tipo uma coisa da natureza humana mesmo. Então, se você faz uma coisa muito flat, muito publiça, assim, também tem muito menos dramaticidade, né? Os olhos sempre se movem para o ponto de maior contraste. Então, quando a gente apagou tudo, realmente a gente vem muito mais para cá. Meu olhar estava vindo mais para cá do que onde tem muita luz. Eu não sei se é uma coisa, eu não estudei o suficiente isso, mas se é uma coisa do cérebro ou do olhar mesmo, de se proteger da luz, mas então a gente criar essas zonas de contraste na imagem, né? Não que metade vai estar sem contraste, metade com, mas você ir criando, por isso que eu gosto muito particularmente de usar dedo